Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eugênia Miranda e que bom encontrar você aqui no canal Eu Quero Lucro. Hoje eu vou falar com vocês sobre cegueira. Eu mesma hoje estou de óculos, né? Eu costumo usar óculos porque eu não consigo enxergar bem de perto, né? A idade, né? Isso acontece, aperta ali a teclinha, os 40, 50, e aí a gente fica com a visão comprometida. Mas se eu disser que a maior parte dos empresários e empresárias têm a visão comprometida e estão às cegas, gerindo uma empresa, se esforçando absurdamente no dia a dia, mas estão às cegas e com isso o resultado é bem pequenininho, né? O resultado está aquém, muito aquém do que você merece. Então hoje eu vim falar sobre cegueira empresarial. E como é que começa a cegueira empresarial, né? Primeiro vamos falar sobre nós. Quando é que a gente passa a usar óculos? Independente da idade, né? Você tem crianças usando óculos desde muito cedo, você tem pessoas mais velhas já usando óculos. Independente da idade, todo mundo pode vir a usar óculos. Assim também funciona a gestão empresarial. Independente da idade, todo mundo pode vir a precisar de ter uma visão melhor sobre a sua empresa. E essa visão, essa necessidade, ela se dá quando os resultados não estão bem, não é mesmo? Porque se o resultado estivesse bem, dificilmente a gente procuraria problema. A gente costuma curtir quando o resultado está bem. Por isso que as crises, né, os momentos de crise financeira são tão importantes para o empresário. Eita, Eugênia, não vou mais assistir o seu canal porque você é mau agouro, você está dizendo aqui que crise é uma coisa boa. E muita gente diz isso, não é só eu. Eu já enfrentei várias crises na minha vida, pessoal e profissional e empresarial, né? Porque antes de ser empresária, eu fui CLT, eu fui funcionária e passei por crises como tantas e tantas pessoas. Tá? Então, a crise, ela faz parte de um sistema cíclico e vivo, que eu costumo dizer que ela existe para nos tornar melhor naquilo que somos. E eu não posso dizer que não dói. Dói sim, e dói muito. Dói de chorar, tá? Faz muito mal sofrer as consequências da crise. Mas dizer que a crise não tem a capacidade de nos tornar mais forte é uma grande mentira, porque é através das dificuldades que nós atingimos o nosso ápice da superação e a gente pode vibrar de ter passado pelaquilo. São desafios. A crise é um desafio e tantas crises que aconteçam na sua vida ou na minha vida, encara, são apenas desafios. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo em sua vida, mas eu já tive muitos problemas, inclusive financeiros, principalmente quando jovem, quando existia um único provedor na minha casa, meu pai, e 5 filhos, né, mais a esposa, minha mãe, e todos nós dependíamos de uma única fonte financeira. E nós estávamos todos cegos, inclusive meu pai, né, que não permitia que minha mãe trabalhasse, por exemplo. Então isso é uma cegueira. Na hora que ele era o único provedor financeiro, ele deixava, sabe aquela história de todos os ovos na mesma cesta? É assim mesmo. Então, na hora que ele se colocava como único provedor financeiro e não permitia que minha mãe trabalhasse, contribuísse com ele lá dentro da mercearia que ele tinha uma mercearia e tinha um banco de feira. E ele, naquela época, meu pai, nosso homem maravilhoso, mas tinha na cabeça que o lugar da mulher era tomando conta dos 5 filhos. Eu até entendo, porque nós não tínhamos empregadas e ali o dia a dia da minha mãe já era bem corrido. Mas minha mãe tinha um desejo muito grande de contribuir. Ela tinha a veia empreendedora. E enquanto meu pai estava fora, sem o consentimento dele, a minha mãe fazia produtos caseiros para vender. Então ela fazia cocada, ela fazia bolo para vender em fatia, ela fazia dudu, né, que agora tá na moda, dudu gourmet. Minha mãe já fazia dudu gourmet há 40, 45 anos. E esse processo, né, que ela fazia essas vendas sem o consentimento do meu pai,
como ele passava pouco tempo em casa, graças a Deus meu pai não era um homem ignorante, nem que ia fazer nada com ela por causa disso, mas ele não gostava, aí ele dizia, não quero, cuide da casa, cuide das crianças, e foi com esse dinheirinho que ela foi juntando dessas vendas que ela ajudou ele. Eu lembro bem deles contando, não é, moedas, fazendo os montinhos, e esse dinheiro que ela conseguiu juntar de todas as vendas desses produtos, ajudou ele a pagar uma dívida que ele tinha pego o dinheiro emprestado e ajudou ele a pagar essa dívida. E naquele momento, ele clareou a visão dele de ver que minha mãe podia agregar muito. E ali, minha mãe começou a costurar, né? Costurar para as clientes. Minha mãe começou a vender né? Ele via agora e já não se incomodava. Então, muitas vezes, nós cegamos pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, pelo nosso ego e não permitimos que as coisas aconteçam. E na empresa não é diferente. Muitas e muitas são as vezes que as pessoas até querem fazer algo diferente e são os empresários, as empresárias que não permitem, que estão tão cegos sobre as suas próprias verdades, que não permitem que a equipe cresça. É comum ver empresários, até líderes, dizendo assim, a minha equipe é muito acomodada, a minha equipe não quer nada com a vida. Só que, infelizmente, muitas pessoas se acomodam dentro da nossa empresa por consentimento nosso. Porque assim como o meu pai não permite, né, não permitia que minha mãe vendesse alguns produtos. E se minha mãe não tivesse esse protagonismo de querer que a coisa acontecesse e de saber o valor que tinha, né, a sua contribuição ali naquela família, ela não tivesse continuado. Pode ser que ela tivesse ficado dentro daquela zona, não vou dizer nem de conforto, né, porque eu não acho que fosse confortável para ela não fazê-lo, mas aquela zona permissiva, não vou fazer porque eu não vou afrontar, né, uma deliberação do meu esposo. Isso acontece muito dentro das empresas. Você tem que imaginar que você é a liderança, você é a pessoa mais importante. Sua palavra vale 10 vezes mais. Uma crítica sua vale 10 vezes mais do que de um outro. Um elogio seu vale 10 vezes mais. Então, você, empresário, nós temos que ter muito essa consciência de que nós temos que enxergar muito bem, nem que para isso a gente use óculos. E esses óculos, Eugênia, esses óculos vêm dos dados. Quanto mais eu souber sobre minha empresa, sobre meus clientes, sobre meus fornecedores, quanto mais eu tiver de informação, de conhecimento, né? Quanto mais habilidade eu tiver para negociar, para vender, para tratar as pessoas, para liderar a minha equipe, para conduzir uma sociedade, para conduzir minha família dentro da empresa, quanto mais eu tiver atitude de comando, firmeza de atitude, escuta ativa, eu estou eliminando a cegueira da empresa. Uma vez, quando eu me tornei líder, né, pela primeira vez, assumi uma liderança, eu lembro que eu escutei de um outro líder na empresa que eu trabalhava, quando ele disse assim, você vai ver agora como as informações vão demorar a chegar até você, como você vai ser a última a saber das coisas. E eu achei que comigo seria diferente. Lê do engano. Na hora que eu fui promovida a líder, as coisas não chegavam tão rapidamente. Eu me surpreendia com tanto de coisa que acontecia e que eu não sabia. As pessoas, às vezes, por medo, por insegurança, por desculpa de que eu não vou incomodar, elas não dividem, elas acabam assumindo responsabilidades que elas não deveriam assumir sozinhas, porque as lideranças servem para isso, senão não precisava de líder. Na verdade, se eu posso resolver tudo, não preciso trocar, não preciso ter nenhum acompanhamento, para que eu preciso do líder? Então, é uma empresa que não necessita de líder, mas essa não é a realidade. As pessoas
merecem se sentir lideradas, bem lideradas. Elas merecem ter pelo líder um respeito, porque são essas pessoas, é o cumprimento da rotina dessas pessoas que vão fazer a sua empresa ficar muito mais sólida, porque vão excluir a cegueira empresarial e vai trazer a luz empresarial, que é o que nós precisamos, não é? O processo de enxergar é um processo que tem por base a luz e como essa luz, né, perpassa por todo o sistema da nossa visão, mas precisa de luz para enxergar. Quem é a luz na sua empresa? E aí, alto lá, por favor. Luz aqui não é o cara que lhe traz as informações, o cabueta, né? O seu olheiro, a sua olheira, não é esse tipo de luz que eu estou falando, não. A luz se dá quando há clareza de informação entre as partes. Então, tanto você, empresário e empresária, passam com clareza o que vocês querem, para que os processos sejam cumpridos, os padrões do que como vocês querem, entender que o óbvio não existe, né? Ter clareza de que as pessoas são diferentes, e as pessoas que adentram na sua empresa, elas têm costumes, elas têm vícios, então elas merecem ser inseridas quase que como se fosse um ritual. Cada funcionário novo na sua empresa, ele deveria passar por um ritual de integração, para que essa integração pudesse colocar ele dentro do eixo que você merece, que a tua empresa merece, para que os resultados aconteçam. Então, com isso, com esse cuidado com as pessoas e com esse cuidado com as informações, a gente começa a ter luz na empresa. As coisas ficam muito mais claras, tanto para a gente que é empresário, quanto para nossos líderes, quanto para a nossa equipe. A rádio peão, na luz, ela desaparece ou ela fica bem tímida. Mas na cegueira, a rádio peão toma um corpo, ela toma uma proporção e que muitas vezes, sabe o que é que causa? Baixa produtividade na equipe. Porque a rádio peão é perita por baixar a produtividade. A tal da fofoca, o tal do disse-me-disse, que alguém disse que vai acontecer, que o negócio tá ruim, tá difícil, etc e tal. A rádio peão só traz prejuízo para dentro da empresa. Desmerece as pessoas, separam as pessoas dos seus resultados. Então a rádio peão não traz nada de bom para ninguém. Fofoca, achismo, descontentamento são produtos que são provenientes da rádio peão. E a rádio peão nada mais é do que a cegueira empresarial. Então nós merecemos dar luz dentro da nossa empresa. A cegueira empresarial, ela tem que adentrar junto, a luz tem que adentrar junto com o funcionário. Se a sua empresa já tem um costume de viver na cegueira, as pessoas que entram vai ser mais um cego, sabe? E aquela história de quem tem um olho na terra de cego, quem tem um olho é rei, é verdade. Aquele que tiver, né, um pouquinho de discernimento, de noção, é quem vai assumir a liderança na sua empresa. E aí, vê bem, não quer dizer que ele vai assumir ou ela vai assumir uma liderança responsável, uma liderança saudável para a sua empresa. Mas se ela tem a capacidade de levar luz para as pessoas, mesmo que seja de pontos negativos, até de práticas indesejáveis, a tua equipe ela vai tender a seguir, ou a maioria das pessoas da tua equipe vão tender a seguir. Por quê? Porque alguém está trazendo a luz. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado funcionário que ele só traz problema, só traz incerteza, ele está trazendo a luz, né? Está dando luz a esse tipo de comportamento, a esse tipo de assunto dentro do negócio. E as pessoas tendem a ser absorvidas pelaquela luz que elas estão recebendo. Então, se você, que é o comandante ou a comandante dessa empresa, não se preocupa em trazer as informações, trazer à tona a clareza das informações, do que você pretende, dos rumos que a empresa está tomando, qual é a real realidade dessa empresa, os funcionários vão tender a seguir uma luz desqualificada, uma luz de baixo efeito, uma luz
desagregadora muitas vezes. Então, faz-se necessário ter luz, clareza. E quando é que eu tenho clareza, Eugênia? Quando os meus processos estão definidos, quando os meus indicadores de desempenho estão definidos, quando as pessoas sabem o que tem que fazer, até onde vai a responsabilidade e a autoridade delas, quando elas sabem e sabem o modelo que você pretende que os seus clientes sejam treinados, quando elas sabem qual é a música que toca, qual é o ritmo que ela tem que dançar dentro da empresa. Então, o teu funcionário, ele vai ser tão mais prestativo, ou seja, ele tão mais vai prestar para aquilo que ele foi contratado, quanto houver clareza dentro da tua empresa. Se você achar que ele já... eu contratei um funcionário que ele tem 10 anos de experiência no mercado. Não se iluda. Ele pode ter 10, 20 anos de outras empresas, mas está entrando agora na sua empresa. E ele e você merecem ter esse casamento. E esse casamento, ele só acontece com intimidade. Como assim, Eugênia? Eu preciso tornar claro como funciona a minha empresa, quais são as regras da minha empresa, para que esse casamento seja estabelecido. Por isso que período de experiência é tão importante, para dar luz, que eu perceba esse funcionário, né? Quantas pessoas, quantas empresas, elas não acompanham o seu funcionário no período de experiência. Com isso, estão contribuindo para uma cegueira empresarial, né? Porque eu contrato funcionário, não acompanho ele, aí passou o período de experiência, né? Os 90 dias de período de experiência, aí o que que acontece? O meu funcionário começa a mudar o jogo, começa a mudar os seus resultados. Pouco tempo depois que eu contratei, que ele passou pelo período de experiência, esse mesmo funcionário começa a mostrar que não foi a melhor escolha para a empresa. Começa, entre aspas, a dar trabalho. E aí, meus amores, você vai pagar caro. Porque uma demissão, quando ocorre, né, dentro do período de experiência, ela tem um valor, uma carga, uma tributação. Quando ela acontece após o período de experiência, os encargos já são outros. Então, olha a importância da avaliação do período de experiência. O período de experiência faz parte de um processo seletivo. E é a luz que você vai ter se aquele funcionário dá ou não para aquilo que você contratou ele. E, ao mesmo tempo, dá luz ao funcionário dele entender a empresa, dele entender se é isso mesmo que ele quer continuar ali naquele lugar, naquela atividade. Então, dá a luz à nossa obrigação, tá? Dá a luz no atendimento ao cliente. Quando é que você dá a luz ao cliente? Ou você deixa seu cliente às cegas? Você pode deixar seu cliente às cegas desde o momento que ele entra na sua empresa. É isso mesmo. Por exemplo, uma fachada feia, uma empresa mal cuidada. Você está mostrando para aquele cliente que você está cego em relação ao negócio. Que você não está cuidando da empresa como deveria. Você está vivendo uma cegueira, não está vendo que a tua fachada está ruim. Não está vendo que o teu piso está todo estourado. Não está vendo que tua empresa precisa pintar. Então, essa cegueira cotidiana dentro de uma rotina inadequada, de uma gestão empresarial inadequada, independente do porte da sua empresa. Eu lembro bem, uma vez um empresário, ele disse: não, quando eu mudar de endereço, quando eu for para um bairro melhor, eu vou ter uma empresa mais arrumada. Será? A manutenabilidade de uma empresa, como a gente quer, a referência, o cartão de visita, como eu quero que as pessoas olhem para essa empresa, ela não está ligada ao bairro que você está. Ela não está ligada a se é classe A, classe B, classe... Não, ela está ligada a uma concepção empresarial de como você se vê. Porque se você se vê como uma empresa medíocre, por estar num bairro que não exija muito isso, você nunca vai ser um destaque. Você nunca vai ser a diferença ali onde você está. Você só vai ser mais um. E isso é um diagnóstico de cegueira empresarial. Porque se você se vê igual a todos os outros, seja você um profissional autônomo, seja você
um empresário de uma empresa com 2 funcionários, uma empresa de pequeno porte, seja você o que for, se você tiver cego perante ao mercado, se você achar que você tem que ser igual a todos os outros ali, você está sofrendo de cegueira empresarial. E para sair dessa cegueira empresarial, você tem que abrir a cabeça. Porque só abrindo a cabeça que você vai poder cuidar da sua visão. Sem estruturar, sem trabalhar o teu mindset, que é a tua mentalidade, fica muito desafiante você identificar a luz, identificar os pontos, as oportunidades de melhoria e as oportunidades que o mercado te traz, tá? Então, a gestão empresarial, às cegas, ela só te leva para um lugar, para um abismo financeiro. Porque quanto mais cego você estiver sobre as coisas que acontecem na tua empresa, mais desperdício você vai ter, menos lucro ou nenhum lucro você terá e mais pertinho de destruir a tua empresa você estará. Então, se liga nisso, reflete sobre isso, começa a trazer à luz tudo que você precisa melhorar na tua gestão. E eu estou aqui para contribuir e te dar essa luz, tá bom? Muito obrigada e continue aqui no nosso canal. Tem mais vídeos bacanas por aí chegando. Tchau, tchau.